E hoje eu quero compartilhar uma palavra que nós temos estudado no nosso projeto de leitura bíblica, né? Eu me propus agora, assim, quando surge um assunto muito importante, muito profundo, a tratar também nas pregações, né? Isso ajuda para quem está lendo, também para quem não está, porque são assuntos que a gente consegue meditar por vários dias seguidos, né? E nessa semana nós iniciamos, exatamente no dia 1º, iniciamos a leitura do livro de Josué. Depois de termos lido 3 profetas menores, que foram leituras pesadas, leituras difíceis até, pela situação que o povo vivia na época, nós agora estamos lendo o livro de Josué. E ele é um livro interessante, é uma aventura, ele é um livro que tem muito movimento, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E nesse livro tem a história de uma mulher chamada Raabe. E eu fiquei pensando essa semana como muitas vezes nós somos descrentes no poder de Deus para salvar alguém, né? Muitas vezes nós manifestamos isso quando nós dizemos assim: ah, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa nunca vai mudar. E há provérbios, né, que vocês conhecem, que falam, né, que alguém que nasce assim nunca vai mudar. E nós muitas vezes expressamos isso, mesmo sendo cristãos, mesmo conhecendo a Deus, nós ainda expressamos esse tipo de coisa. E isso não é verdade. Pense na pessoa mais pecadora, mais difícil, mais corrupta, mais depravada, mais má que você conhece. Será que há salvação para essa pessoa? Nós provavelmente em outros momentos diríamos assim: não, não tem como. Mas eu quero dizer 2 coisas aqui. Primeira, eu sou essa pessoa e você é essa pessoa, pecadora. E a segunda coisa que eu quero dizer é: há salvação para você e para mim. Nós não somos diferentes. Nós podemos até classificar os nossos pecados, né? Pecadinhos, pecados, pecadões, mas não há essa diferença para Deus. Pecado é sempre pecado. E nós somos pecadores, todos nós. Não há um limite para o alcance do amor de Deus. Nós vimos antes, né, o amor transbordante de Deus. O amor dele transborda, então não há limites para a graça e para a misericórdia do Senhor. E se nós cristãos perdermos essa certeza, então nós estaremos nos desviando do Evangelho. Se nós perdermos a certeza do amor, da misericórdia de Deus, nós estaremos nos desviando do Evangelho. E aí nós podemos fechar as portas das nossas igrejas, nós podemos fechar nossa Bíblia, guardar, porque o Evangelho não terá mais sentido se nós, cristãos, não crermos na misericórdia transbordante de Deus. E por isso eu quero, então, convidá-los a lermos no livro de Josué, capítulo 2. Josué é um dos primeiros livros da Bíblia. Está logo após Deuteronômio, quando terminam os 5 livros da lei do Pentateuco, já vem o livro de Josué. Josué capítulo 2 diz assim: da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo:
Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí na sua casa, porque vieram espiar a terra. Mas a mulher que havia escondido os dois homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa, atrás deles ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram o que vocês fizeram com os dois reis dos amorreus, Seom e Og, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte, e ficaram lá durante 3 dias até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Nun. E lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós.
Então Josué enviou 2 homens, 2 espias, para verificarem como era a terra de Jericó, para descobrirem os pontos fracos da cidade, uma vez que eles queriam invadir Jericó. Jericó era uma cidade antiga, uma cidade bem fortificada. O muro era muito alto e muito largo, tanto que se diz que Raabe morava em cima do muro, né? Casas eram construídas em cima do muro e os carros com os bois podiam passar em cima do muro pela largura que ele tinha. Jericó era um reino, tinha uma corte, tinha um rei, tinha um exército, né? E as muralhas eram o sistema de defesa que eles tinham. Era o sistema de defesa mais usado no mundo antigo eram as muralhas, até que se descobriu a pólvora, né? No momento em que descobrimos a pólvora, ficou fácil de explodir as muralhas. A única forma de destruir uma cidade dessa era acampar ao seu redor, sitiá-la, né, até que todas as pessoas lá dentro morressem de fome. Não permitir que nada entrasse, que ninguém saísse. E esperar que todos morressem de fome. Era a única forma de destruir uma cidade como Jericó. Então, os espias foram para verificar os pontos fracos da cidade, para que eles pudessem invadi-la. E eles entraram na casa de Raabe, que era uma prostituta. A casa dela era um bordel. E ali eles pousaram, havia quartos e ali eles conseguiram pousar. Muitos viajantes passavam por ali e pousavam na casa de Raabe. E esses viajantes tinham prostitutas a seu dispor. E ali se conversava sobre as notícias, né? Tudo o que estava acontecendo ao redor, se contavam. Por isso Raabe sabia o que estava acontecendo com o povo de Israel. Por isso ela relata para eles que ela sabe que eles destruíram o rei, os 2 reis, né, que ela cita o nome. Ela sabe, Seom e Og, ela sabe o que Israel está fazendo ali, que eles atravessaram o Mar Vermelho. São notícias que correm de boca em boca e que chegam até Raabe através desses viajantes que chegaram, que vinham à estalagem, ao bordel dela. Então, para os espias, estrategicamente, era bom irem a essa casa, porque ali eles também ouviam as conversas. Ali eles também saberiam o que acontecia em Jericó, quais eram as últimas notícias, né, de Jericó. A prostituição era uma profissão muito antiga e a mulher que trabalhava como prostituta ganhava bem, tanto que diz que Raabe sustentava sua família, né? Então, nos versículos 2 e 3, diz o texto que os espias foram notados, que o rei ficou sabendo que havia na cidade, que havia na casa de Raabe, 2 homens estranhos. Então, ele manda uma mensagem a Raabe pedindo que ela entregue os espias a ele. E a Raabe mente e protege os espias. Ela esconde os 2 homens em cima, no eirado, num lugar, no telhado, diz aqui na Bíblia, né? Um lugar que eles usavam para secar cereais, mantimentos. Ela esconde os 2 homens lá e fala para o rei que eles já foram embora. Interessante que a Raabe mente. Ela mente. E mesmo ela sendo uma mulher que já ouviu falar do Deus verdadeiro, ela é uma mulher que ainda não encontrou, não teve um encontro pessoal com Deus verdadeiro e ainda não conhece os ensinos e os princípios desse Deus. Então ela mente para proteger os espias. É claro que Raabe não deve ser um exemplo para nós, porque nós não devemos mentir, nem quando nós temos um bom motivo para mentir. A mentira é pecado. A Raabe era cananeia.
E, e ela, na sua vivência ali, ela começou a ouvir falar desse Deus. E ela menciona e conta para os espias como se ela tivesse muito conhecimento. Parece mesmo que ela tinha muito conhecimento de Deus. Então ela vai falar com os espias lá no terraço. E ela afirma, ela faz afirmações sobre Deus muito interessantes, né? No versículo 9, ela faz afirmações dizendo assim: sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Ouvimos que o Senhor secou as águas do mar diante de vocês. O nosso coração se derreteu por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A Raabe faz uma declaração de fé, uma declaração de que Deus é Deus em cima nos céus e na terra, embaixo na terra. Ela sabia o que Deus havia feito. E ela conta aos espias as histórias que ela ouviu e que são verdade, né? E ela conta que ela sabe como aconteceram coisas no passado, o Mar Vermelho que se abriu quando eles saíram do Egito, e essas notícias corriam entre o povo de Jericó. Eles sabiam que o povo de Israel havia passado por toda aquela situação no Egito, as pragas do Egito, e saíram de lá e atravessaram o mar. Isso tudo era conhecido a respeito deles. Uma coisa estava acontecendo no coração de Raabe. Ela estava começando a crer. Da forma como ela falava, era visível que ela estava começando a crer em Deus. E é interessante que no livro de Hebreus, no Novo Testamento, há um versículo que fala de Raabe. É aquele texto que fala dos heróis da fé: Abraão, Isaac, Jacó, Davi. E lá diz assim, Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias. O livro de Hebreus coloca Raabe entre os heróis da fé e diz que pela fé ela não foi destruída junto com o povo da cidade, porque ela acolheu os espias. Eu diria assim, porque ela creu no Deus dos espias. Deus, ele sempre nos surpreende. Sempre Deus nos surpreende. Ele faz as coisas diferente do que nós muitas vezes achamos. Ele chega com a verdade onde ele quer chegar. Vejam que a Raabe, ela creu que Deus daria aos israelitas a terra onde ela morava. Ela creu que aquele povo iria tomar conta de Jericó. Na verdade, Raabe tinha mais fé que muitos do povo de Israel. Porque a gente vê nos livros de Êxodo, Números, Deuteronômio, que o povo reclamava e duvidava da presença de Deus e duvidava do poder de Deus o tempo todo. E aqui nós vemos uma mulher cananeia que mora na cidade que vai ser invadida por Israel e que crê de uma tal forma, ela não tem dúvida nenhuma, que ela faz um acordo com os espias. Assim também no nosso tempo, pode ser que haja pessoas de muita fé e que não estão na igreja. Nós nunca podemos julgar a fé de alguém pela sua presença na igreja, pelas suas ofertas, por aquilo que nós achamos que é o que classifica alguém como cristão. Há pessoas que nem podem mais se locomover e estar na igreja, mas são pessoas de muita fé. Eu conheci várias pessoas assim.
pessoas que até sustentam o ministério, o nosso ministério em oração, mas que não podem, não têm a mobilidade para estar presente nas atividades da igreja. Então, a fé de Raabe é impressionante. E ela faz um acordo com os espias. Ela diz: olha, se vocês me salvarem, cuidarem de mim, da minha família, eu vou proteger vocês e vou ajudar vocês a fugirem. Metade do plano ela já tinha executado. Ela disse aos soldados do rei que eles tinham ido para o outro lado. Ela fez com que os soldados do rei perdessem tempo, dias, procurando por eles em outra região, enquanto que eles estavam ainda ali. Ela faz um acordo com eles. E aí eles dizem para ela: tá, se tu não nos entregar, se tu não contar para ninguém sobre a nossa missão, e se tu colocar uma corda vermelha na tua janela, a tua família será preservada. E eles entram em acordo, então, e ela ajuda os dois espias a descerem pela muralha e fugirem. E os soldados do rei não os acharam. Né? E os espias voltam, no final do capítulo 2, eles voltam e dão prestam um relatório a Josué sobre a sua viagem, a sua missão. Né? Eles dizem a Josué que certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Estão se derretendo de medo por causa do Deus soberano. Por causa do Deus que agia em Israel, o povo de Jericó e os outros povos ao redor estavam com medo. Então, nós aprendemos algumas coisas muito preciosas neste texto. A primeira delas é que Deus é soberano na graça em salvar pecadores. Deus decide quem são as pessoas que ele quer salvar. Raabe era uma cananeia. Ela adorava outros deuses, ela era uma prostituta. E os cananeus, eles seriam destruídos exatamente por causa da sua imoralidade, por causa da sua idolatria. Deus não ia mais poupar esses povos idólatras, né, e depravados que havia ali ao redor. Raabe era a expressão da depravação daquele povo. Ela era uma mulher que vivia em depravação. No entanto, ela foi salva por causa da sua fé. Muitos ouviram, muitos conheceram a história do Deus de Israel, mas só Raabe creu. Você já parou para pensar que entre tantas pessoas ao teu redor, Deus te salvou? Por que tantas pessoas ao teu redor não creram e não creem em Deus, mas você crê? Eu lembro da minha infância e dos meus amigos de infância. Nós fomos todos criados num bairro muito simples, nós brincávamos ali nas casas, nos quintais que eram grandes, e às vezes na rua. E eu tive amigos de infância, muitos amigos de infância. E entre esses mais chegados ao redor da minha casa, nenhum deles seguiu a Jesus. E nós vivemos a nossa vida cristã por muito tempo ali. Na infância não éramos assim tão firmes na fé, mas nós já conhecíamos, já falávamos sobre Deus. E depois de um certo tempo tínhamos estudo bíblico em casa, quando eu já era adolescente. Mas os meus amigos, nenhum deles encontrou Jesus. E eu não tive a oportunidade de falar para eles, porque muito cedo eu saí de perto. E muitas vezes eles também não deram atenção. E todos eles tiveram fins muito trágicos: morte, drogas, álcool, doenças, coisas muito tristes aconteceram. E por que naquele bairro, entre tantas pessoas, Deus escolheu, Deus chegou até a minha família? Na verdade, Deus chegou até todas as casas, mas a minha família abriu a porta para Deus. Essa é a diferença. Deus se apresenta para todos, mas são
poucos que abrem a sua vida para Ele, assim como Raabe fez. Deus faz a verdade chegar onde Ele quer. E não somos nós que decidimos se esse é bom, aquele é bom, se esse merece ou não merece, mas Deus faz chegar a sua verdade onde Ele quer. Ele é soberano sobre as circunstâncias e sobre a nossa história. E nada acontece por acaso para Deus. Deus estava preparando Raabe enquanto preparava os espias. Deus já havia trabalhado no coração dessa mulher antes de mover Josué a escolher 2 espias que fossem até Jericó. Deus se antecipou. Quanto tempo antes Raabe já estava ouvindo falar. E essa mulher foi capacitada a crer em Deus. Por quê? Porque ela era adoradora de Baal, de Astarote, de Azera, de Moloque, daqueles deuses cananitas todos. Com certeza ela tinha, a família dela tinha essas imagens horríveis desses deuses nas suas casas. Ela foi capacitada a crer. E ela temeu o juízo de Deus. Quando ela ouviu falar sobre Deus, sobre os israelitas, ela ficou com medo. E ela arriscou a sua própria vida. Raabe renunciou à sua vida, à sua terra, ao seu povo, à sua religião, porque ela creu no Deus verdadeiro. E interessante que Raabe morava em cima do muro, né? Ela literalmente saiu de cima do muro, que é o que muitas vezes as pessoas não fazem. As pessoas ficam em cima do muro e não se decidem. Elas vivem uma vida meio cristã, meio idólatra. Uma vida meio santificada, meio pecadora. Uma vida, um pé no mundo, um pé na igreja. Isso não funciona. Raabe saiu literalmente de cima do muro. Ela decidiu que ela queria seguir ao Deus de Israel. Ela toma uma decisão, ela quer deixar essa vida, ela quer uma nova chance. Ela com certeza não é feliz sendo prostituta. Quem é que quer ter uma profissão assim? Quem é que quer ser uma prostituta? As mulheres se tornam por força de necessidade ou, sei lá, pelo que, por falta de autoestima. Mas não querer, é difícil alguém querer essa profissão. A Rabi quer mudar de vida, ela quer uma nova chance também para sua família, que deve passar muita vergonha por causa da profissão dela. E ela garante a salvação da sua família. Ela não se importa com o perigo que ela está correndo se o rei de Jericó descobrir o que ela está fazendo. Ela quer a sua salvação, a salvação da sua família. Imagine, ela faz aquilo que muitos líderes do lar não fazem. Ela faz aquilo que muitos de nós não fazemos. Ela clama pela sua família. Aquilo que nós devemos fazer. Levar a nossa família a Deus. Pedir a salvação para a nossa família. Você tem orado, tem pedido a Deus que salve aquelas pessoas que não são salvas na tua família? O que precisa para ser salvo? A Bíblia é bem clara. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus. Não é acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus até o diabo acredita. É crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor significa que Ele é o Senhor, o dono, aquele que conduz a minha vida. Eu me entrego a Ele e eu faço aquilo que Ele quer que eu faça. Então, ore por aqueles na sua família, peça por eles, por aqueles que não têm a Jesus como seu Senhor. O livro de Tiago também diz em 2:25 que a Raabe foi justificada por salvar os espias. É isso que Jesus faz por nós, ele nos justifica, ele nos torna justos, né? Porque não há nenhum justo, mas justificados há por causa de Jesus.
A atitude de Raabe provou que ela tinha fé e Deus teve misericórdia dela. Ela alcançou também o favor dos espias. Eles acreditaram nela e ela foi poupada. Ela colocou a corda na janela, e a gente lê isso mais tarde, na continuação do livro de Josué, e ela foi salva. E imagine a cena, né? A muralha estava caindo. A muralha caiu de um lado, a muralha caiu do outro, mas a casa de Raabe não caiu. Como assim? Como assim? Uma muralha inteira ao redor de uma cidade. A muralha caiu. Eu imagino eles dentro da casa com aquela corda vermelha na janela. E aí olha para um lado, a muralha caiu aqui do nosso lado. E o outro olha para o outro lado e diz: aqui do outro lado também caiu, mas nós não caímos. Tudo pela fé dessa mulher. E sabe o que é mais interessante? Raabe foi recebida e foi aceita como parte do povo de Deus. Ela se tornou uma israelita. Ela foi aceita lá dentro do povo de Israel. E da linhagem de Raabe nasceu Davi. E mais tarde, Jesus. Uma história linda de Raabe. Né? Lá em Mateus 1:5 a gente lê assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Então, o marido de Raabe foi Salmão. E eles tiveram um filho chamado Boaz. E esse Boaz é aquele que casou com a Ruth. A Ruth, que tinha sua sogra, Noemi, e foram até esse lugar onde Boaz morava, e a Ruth era viúva, e o Boaz assumiu a Ruth, casou com a Ruth. E eles tiveram um filho chamado Obed. O Obed teve um filho chamado Jessé, e o Jessé foi pai de Davi. Então, Raabe tem uma parte na história do Messias. Raabe se tornou uma mulher da linhagem do Messias, de Jesus. Esse é o nosso Deus. É um Deus que age para que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o maior desejo de Deus. Se você quer saber qual é o maior desejo de Deus, é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então pense agora naquela pessoa que você pensou no início. Aquela pessoa má, aquela pessoa pecadora, corrupta, que você pensa assim que não merece nada. Essa pessoa Deus quer que chegue ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, meu querido, minha querida, nosso papel é levar o Evangelho do Senhor a todas as pessoas, não importa quem, e pedir que o Espírito Santo transforme e toque o coração daquela pessoa como ele fez com Raabe, para que essa pessoa chegue ao conhecimento. Não há limites para o amor de Deus. Se você tem na sua casa uma pessoa que ainda não recebeu a Jesus, ore por ela. Coloque ela na presença de Deus e peça: Senhor, faz com essa pessoa como tu fizeste com Raabe. Toca, transforma e traz essa pessoa para o teu reino. Esse é o nosso papel como cristãos, como discípulos de Jesus. E nós vamos nos alegrar um dia na eternidade quando nós olharmos ao redor e vermos pessoas que nós levamos a Jesus, pessoas por quem nós oramos, pessoas para quem nós falamos de Jesus. Pense na alegria que você vai sentir de chegar lá na eternidade e ver que você foi usado por Deus para buscar alguém
para que alguém mais estivesse na eternidade. Ontem, no nosso curso Restaurando a Visão, o Carlos Frias nos contou sobre um rapaz a quem ele está tendo a oportunidade de falar. Ele falou poucas coisas para o rapaz. E o rapaz disse para ele assim: eu quero continuar esse papo contigo. Que coisa linda ver que uma pessoa está interessada em ouvir falar de Jesus. Que coisa maravilhosa, emocionante. Imagina nós chegarmos na eternidade um dia e o Carlos encontrar com esse moço e abraçá-lo e dizer assim, e o moço dizer para ele: obrigada por ter falado para mim de Jesus, e hoje eu posso estar aqui e ser salvo. É lindo isso. Raabe vai estar lá na eternidade, ela vai poder nos contar pessoalmente como foi essa experiência maravilhosa que ela viveu. Uma mulher que de prostituta se tornou filha de Deus, serva de Deus e ascendente, né, do Senhor Jesus. Uma história linda, linda. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser usadas por Ele para trazer mais e mais pessoas para a salvação. Convido você a orar junto comigo. Senhor, muito obrigada. Muito, muito obrigada por essa história de Raabe que nos motiva, que nos inspira, que nos mostra, Senhor, que não há limites para o teu amor, que o teu amor é transbordante, ele se derrama sobre as pessoas. E nós, como humanos, muitas vezes julgamos, muitas vezes nós achamos que este ou aquele está muito mal, muito separado de ti, mas não há limites, Senhor, para o teu amor. E tu podes quebrantar corações. Tu podes, Senhor, quebrar e fazer-nos cada dia um vaso novo. Assim tu podes fazer com pessoas que estão perdidas, que estão afastadas de ti, mas são pessoas que tu amas, pessoas que tu queres que sejam salvas, assim como Raabe. Obrigada, Senhor, por essa história, obrigada por essa leitura bíblica que tem nos mostrado o teu poder, o teu amor. Quanta coisa nós temos aprendido, Senhor, ao lermos a tua palavra. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, as nossas casas, e que lá onde há uma pessoa que está sem o teu amor, sem a tua salvação, que essa pessoa seja alcançada, que essa pessoa, Senhor, seja buscada por ti e nós sejamos usados como teus instrumentos. Que possamos aproveitar agora este tempo de reclusão, usar a internet para levarmos o teu evangelho para pessoas que precisam. E assim podermos nos alegrar com a salvação daqueles que estão hoje afastados de ti. Obrigada porque um dia o Senhor chegou até nós, porque um dia o Senhor nos alcançou com a sua palavra, e porque um dia o Senhor nos tirou de cima do muro e nos ajuda até hoje a te seguirmos e a sermos fiéis a ti. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos cantar mais